Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Delmárcio Gomes e vou conversar um pouco a respeito da inserção da nanociência na educação básica. O projeto Ensinando tem tido várias experiências super bacanas e esse é um pouco do que eu vou conversar com vocês hoje. Mas antes da gente ir direto para a palestra, deixa eu aqui fazer os meus agradecimentos a toda a comissão organizadora desse primeiro congresso digital, que a ideia é super bacana nesse momento de pandemia, onde a gente tem uma série de pesquisadores, de pessoas extremamente renomadas e capacitadas, compartilhando conhecimento de qualidade e levando informação a um número muito grande de pessoas que se interessaram e que se inscreveram nesse congresso. Eu, mais uma vez, fico muito feliz de poder dar a minha contribuição e contar para vocês a respeito do projeto Ensinando e de que forma a gente vem desde 2017 escalonando, tendo experiências desde o nono ano do Ensino Fundamental 2, passando por todas as séries do ensino médio e com algumas experiências pontuais no ensino técnico. E por que eu destaco isso nessa minha abertura, nessa minha fala? Porque quem aí conhece um pouco mais a respeito da Iniciativa Nacional de Nanotecnologia do governo dos Estados Unidos, desde 2003, quando esse programa se tornou federal, eles já criaram uma vertente educacional. O que isso significa? Eles investiram na divulgação da nanotecnologias em museus, eles foram para as escolas iam às universidades, visitavam centros de pesquisa, os pesquisadores promoviam palestras, iam nas escolas, e isso faz com que hoje você tenha 17 anos nos Estados Unidos, a área de educação e nanotecnologia muito bem estabelecida e com uma justificativa perfeita. A ideia de que é somente com investimento, é somente com a inserção desse tema na educação básica que você está fortalecendo a mão de obra e o desenvolvimento dessa área da ciência no futuro. Isso vai ser comprovado, eu vou falar um pouquinho disso aqui na minha apresentação. Então, o que aconteceu foi que em 2017 eu tive as oportunidades de firmar parceria com as escolas que acreditaram no meu trabalho, que acreditaram no potencial inovador que esse tema tem na educação. Então, as experiências acumuladas até aqui no desenvolvimento de uma metodologia que mostra que é possível e tem ganhos pedagógicos muito bacanas a inserção desse tema na educação. Então, eu quero contar um pouquinho dessas experiências, então, bora lá falar um pouquinho disso e sejam muito bem-vindos à minha palestra, à minha apresentação. Bom, atualmente eu sou professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e desde 2017 também eu sou professor contratado do Instituto de Química da USP. Lá no Mackenzie, a gente desenvolve pesquisa na área de nanotecnologia e também trabalha na área de ensino, na área de educação. Temos um projeto aprovado no CNPq chamado Nanotecnologia nas Escolas, onde a gente está criando uma série de conteúdos e materiais super bacanas e que logo passando essa pandemia, principalmente no segundo semestre, vocês já vão ver os resultados desse projeto e que a gente vai compartilhar com todos vocês. Muito bem, nanotecnologia para todos. Falar de nanotecnologia na educação é algo que realmente me deixa muito motivado. Vocês estão vendo aí algumas imagens de diversas intervenções educacionais que foram realizadas. Depois eu vou citar o nome das instituições onde nós fizemos. Então, atualmente nós temos uma série de experimentos catalogados, didáticos, adaptados ao ensino fundamental e ao ensino médio, para que os estudantes aprendam colocando a mão na massa. Isso que é o mais incrível, quando os estudantes estão diante de uma nanopartícula magnética, de uma nanopartícula de ouro, a curiosidade e a satisfação em querer entender como que esses materiais são tão incríveis, são tão interessantes, é o que deixa as nossas intervenções, as nossas aulas experimentais no nível lá em cima. Então, começando a minha apresentação, a gente trabalha muito essa questão de ter muitos experimentos associados às intervenções teóricas. O nosso curso não é nada teórico. Atualmente, a gente já tem experimentos que compõem praticamente 50% de toda a carga horária, que eu vou explicar para vocês mais à frente. Para quem quiser acessar o site do Ensinando, é ensinando.com.br. Nós trabalhamos, então, com a educação científica e nanotecnologia por dois pilares principais. Primeiro, a adaptação do conteúdo e a transposição didática. Transposição didática é uma metodologia de ensino onde você modifica o conhecimento, propiciando, fazendo com que ele tenha uma linguagem compreensível, adequada, acessível às pessoas
fora do meio científico. Então, temos ao longo de todo esse período trabalhado muito nessa questão da adaptação do conteúdo, visando criar uma linguagem propriamente escolar. E é isso que nós temos feito, é isso que nós temos alcançado. Então, o projeto Ensinando Hoje, ele tem parcerias com 3 instituições de ensino aqui em São Paulo, aonde a gente tem as intervenções, a gente vai à escola e cria uma disciplina eletiva ou cria um evento adaptado para os estudantes. Começou a primeira iniciativa, vamos dizer assim, começou lá em 2017, essa foto clássica, eu amo demais essa foto, porque são a minha turma de alunos que assistiram a disciplina eletiva, que cursaram a disciplina eletiva de nanotecnologia no Colégio Santa Cruz. Para quem não é de São Paulo, o Colégio Santa Cruz é uma das instituições privadas mais respeitadas e renomadas aqui da capital, um colégio onde os estudantes foram apresentados lá em 2017 ao novo ensino médio. Por que eu estou dizendo isso? Porque para cursar a disciplina eletiva de nanotecnologia, eles deveriam se matricular por afinidade, eles se matriculavam espontaneamente. E essa disciplina era oferecida na parte da tarde. Então, de manhã eles tinham o conteúdo normal, a grade tradicional, e à tarde eles faziam aquilo que eles estivessem interessados. Portanto, essa é a proposta do novo ensino médio nessa questão dos itinerários. O estudante escolhe uma área, um caminho que ele gosta mais e amplia a sua carga horária nesse sentido. Então, ao longo de um semestre inteiro, começando na primeira semana de aula, lá no início do ano, a gente tem aulas semanais de 75 minutos, totalizando aí mais de 20 horas registrado em histórico escolar. Os únicos alunos do terceiro ano do ensino médio no Brasil a ter uma carga horária de nanotecnologia registrado em histórico escolar. O sucesso foi muito grande em 2017, tivemos novos alunos em 2018, tivemos também outra turma em 2019, e estamos com uma turma agora nesse ano de 2020. Então, vocês podem perceber que todas as turmas que se formam por interesse. Os alunos se matricularam espontaneamente. Então, a gente fica muito feliz, a gente tem toda a parte teórica e toda a parte experimental sendo realizada dentro do colégio. Então, no ano de 2019, no ano onde não estávamos diante de uma pandemia, o projeto Ensinando teve parceria com o Colégio Santa Cruz, com o Colégio Dante Alighieri, o Colégio Judaico Beit Yaakov, que fica localizado na região da Barra Funda, zona oeste aqui de São Paulo. Lá nós temos o programa NanoWeek, é uma semana de imersão na nanotecnologia para alunos do 9º ano do Fundamental. Nesse ano de 2020, eu comecei a disciplina eletiva no Colégio Santa Cruz e, obviamente, por conta da pandemia, não tem ainda nenhuma previsão em relação à disciplina eletiva no Colégio Dante e no Beit Yaakov, né? Infelizmente, nós estamos nessa realidade. Aqui algumas imagens das ações de divulgação da nanotecnologia, sejam palestras, sejam cursos, tanto que eu vou nas instituições de ensino. Essas 2 fotos de cima são da ETEC Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, quando a gente foi lá dar uma palestra sobre nanotecnologia. E aqui embaixo, à esquerda, vocês estão vendo aqui, quando eu fui visitar a ETEC Getúlio Vargas, também aqui em São Paulo. Todos aqui são estudantes de curso técnico, de diferentes áreas, inclusive na área de Química. Aqui foram estudantes de escolas públicas que foram ao Instituto de Química da USP, onde eu os recebi para que eles tivessem uma tarde de apresentação sobre nanotecnologia, pudessem fazer visitas ao laboratório. Foi, inclusive, na Semana da Química do Instituto de Química, uma atividade super bacana, com um grande número de estudantes que participaram por lá. Aqui em cima nós temos um curso de nanotecnologia do petróleo oferecido para alunos de graduação da Universidade Mackenzie. Aqui embaixo, um curso uma interação para professores de escolas públicas que também visitaram o Instituto de Química. E aqui embaixo, vocês estão vendo aqui fotos de algumas intervenções experimentais que nós realizamos, inclusive com os calouros do Instituto de Química da USP, assim também como os estudantes do Colégio Santa Cruz. Essas fotos servem para ilustrar essa ideia de que não somente testando uma metodologia de ensino para ter aulas semanais nas escolas, a gente também trabalha muito com palestras de divulgação, com cursos, e estamos agora entrando numa outra fase de capacitação de professores, justamente com esse projeto do CNPq, e que vai acontecer aí no 2º semestre.
Então, o projeto Ensinando tem mapeado todos os estudantes que participaram. Nós já temos mais de 2.000 alunos atendidos nesses cursos presenciais. Aqui algumas outras instituições onde também nós tivemos algumas intervenções, a Universidade de Guarulhos, o SESI São Paulo, o Centro Paula Souza, que pertence ao governo do estado de São Paulo, onde estão as ETECs, o Colégio Bandeirantes, são todas instituições com quem eu tenho contato e, medida que, por exemplo, no Colégio Bandeirantes, a gente fez a preparação dos estudantes para a Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, cujo tema foi nanociência, então foi nanoquímica. Então, nós fomos para o Colégio Bandeirantes e fiz a preparação dos estudantes para eles escreverem a redação, assim também como no Colégio Dante. Bom, fica aqui o meu convite para que quem quiser acompanhar um pouquinho do nosso trabalho nas redes sociais. O Projeto Ensinando está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube também. É só digitar lá, @ensinando, que vocês vão nos encontrar. Por favor, quem quiser saber um pouquinho mais, dar uma moral para o nosso projeto, sejam muito bem-vindos e estão convidados a seguir o nosso trabalho. Algumas contribuições para o ensino da nanotecnologia, né? Não basta simplesmente ir para a sala de aula e ficar lá na frente ensinando um tema novo, né? Lógico que quando a gente se propõe a fazer isso, é porque a gente carrega uma bagagem, carrega uma experiência e, principalmente, carrega uma vocação para a educação, para o ensino. Não tem nada mais gratificante do que você transformar uma pessoa através da educação, através do conhecimento. Esse Henrique Thoma é o meu orientador, foi o meu orientador de doutorado, é meu grande amigo, a gente tem contato até hoje. Eu entrei no grupo de pesquisa dele aqui no Instituto de Química da USP no ano de 2010. Né? Eu sou formado em Química pela Universidade Federal de Juiz de Fora e, como um bom mineiro, fiquei agarrado lá na minha terrinha, como se diz, para fazer a minha graduação. E depois vim buscar a minha especialização, fazer o meu doutorado aqui na USP com o professor Thoma, que é um dos nomes da área da nanotecnologia mais respeitados no país. E junto com o meu parceiro Ulisses Condomiti, a gente publicou esse livro Nanotecnologia Experimental, que tem 45 experimentos, dividido em 10 capítulos. Todos os experimentos estão classificados em básico, intermediário e avançado. Como vocês podem ver aqui, esse livro ele, então se adapta à infraestrutura laboratorial das instituições de ensino e é um livro, um material apto a ser usado em todos os níveis, porque você tem experimentos básicos, você pode ir para o ensino técnico e realizar alguns experimentos intermediários e você pode, na graduação, aplicar os experimentos mais avançados. Então, esse livro nos trouxe a grata felicidade de, no ano de 2017, a gente ficar em primeiro lugar na categoria Engenharias e Tecnologias, ganhando aí o Prêmio Jabuti, o prêmio literário mais importante. Essas aqui são as fotos do dia da premiação. Então, a gente, por uma grata surpresa, tivemos essa premiação e que nos deixa muito feliz e muito honrado. Depois, o professor Thoma, que é um cientista que também tem uma vocação muito grande para a parte de escrita. Ele publicou outros 2 livros na área de nanotecnologia, estou colocando eles aqui para vocês conhecerem. O primeiro é esse livro, Nanotecnologia Molecular, e O Mundo Nanométrico, um livro publicado lá a partir de 2004, ou seja, um dos primeiros autores na área de nanotecnologia no Brasil foi o professor Thoma, com esse livro, O Mundo Nanométrico, A Dimensão do Novo Século. Então, fica aí as sugestões de leitura para vocês conhecerem um pouquinho mais. Também tive uma experiência super bacana trabalhando no Senai São Paulo. Para quem não conhece, essa é a unidade móvel de nanociência e nanotecnologia do Senai. Essa carreta, ela vai percorre o estado de São Paulo, indo em diversas instituições do Senai. Então, você para essa carreta, fica parada lá dentro de um Senai e dá um curso para os alunos dos cursos técnicos, obviamente, do Senai, dá um curso, uma carga horária ali de 16 horas, e os alunos visitam, e depois a unidade móvel fica exposta à visitação. Então, todo o pessoal da cidade, eles são avisados, as escolas também, eles fazem visitação. Foi uma experiência super bacana, e se algum dia alguém vê essa carreta do Senai, por favor, entre, que vocês vão achar muito legal. Parece que você está dentro de um ambiente completamente diferente. O último material didático publicado em parceria com o meu mestre, o professor Thoma, foi a Cartilha Educativa Nanotecnologia para Todos. Esse material didático é o primeiro material
voltado exclusivamente à difusão da nanociência e da nanotecnologia no ensino médio e ensino técnico. Particularmente, é o único material no Brasil onde você tem ele muito bem ilustrado, numa linguagem acessível, a fim de mostrar para as pessoas o que é nanociência, quais são as inovações da nanotecnologia e o que se espera do futuro. Esse material é gratuito, mais de 1.000 exemplares foram distribuídos para as instituições públicas de São Paulo e a versão digital dessa cartilha pode ser baixada agora no seu celular, no seu computador, no site do Ensinando. Então, quem quiser, acessa lá. Esse material foi financiado, foi patrocinado pelo Banco Santander e foi um projeto aprovado na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, onde nós conseguimos criar esse conteúdo. Dando aqui abrindo a cartilha para vocês, vocês podem ver como que a cartilha não ela é rica em imagens, ela é rica em ilustrações, o texto numa linguagem acessível, tudo isso para fazer com que as pessoas se interessem, pode ir lendo. Eu cito para os meus alunos aqui em São Paulo que, poxa, está pegando ônibus, está pegando metrô, você vai ter uma oportunidade incrível de ler a cartilha, de acessar esse material, muito bacana o conteúdo que está ali dentro. Chama Nanotecnologia para Todos justamente por isso, porque vários personagens, a sociedade, todas as pessoas aparecem ao longo da cartilha fazendo perguntas. Mas, afinal, o que é isso? Por que eu tenho que aprender isso? Então, a cartilha tem essa interação e tem essa proposta de ser representativo às pessoas que aparecem ali dentro e também de fazer uma inclusão de todas as pessoas poderem participar explicando o tema para o leitor e para quem está lendo. Olha só que bacana a cartilha do lado direito, material, mais uma vez, versão digital, gratuito, você pode baixar lá no site do Ensinando e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Para você ter um impacto, para vocês terem uma noção, essa cartilha foi lançada no final do ano de 2018, para ser mais preciso, em outubro de 2018, e de lá para cá, o volume de acessos e de downloads no site do Ensinando vem crescendo cada vez mais. Essas daí são dados que eu retirei essa semana, aqui exatamente nessa semana, na última semana agora de maio, para a gente poder fazer a apresentação aqui para vocês nesse congresso digital. Observe, em todas as 27 unidades federativas do Brasil, nós temos registro de downloads da cartilha. Isso nos deixa muito felizes, porque você mostra o alcance, o impacto e como que você cria um conteúdo no momento e depois ele se expande a nível nacional. É isso que a gente quer. Conhecimento é para ser compartilhado, conhecimento é para ser dividido com as pessoas. E nada mais gratificante de quando você está diante desses dados. Nós temos atualmente mais de 7.600 downloads desse material didático, liderado aí pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará e no Paraná. Você tem os estados com maior número de downloads. Então, nós ficamos extremamente felizes da cartilha estar alcançando cada vez mais, esse material vem sendo compartilhado. Isso, pessoal, são dados, obviamente, da entrada no site do Ensinando. É claro que essa cartilha, esse material, esse arquivo pode ser compartilhado entre as pessoas sem o número, sem os downloads estarem registrados em nosso site. Mas tudo bem, é isso que a gente quer, que o conhecimento se pulverize cada vez mais e alcance o maior número de pessoas. Esse é o tema da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo de 2020, ao qual eu faço parte da organização e já fizemos as correções da redação, já selecionamos os candidatos que vão para a segunda fase, com o tema nanoquímica e nanomateriais. Eu fiquei extremamente feliz quando toda a comissão escolheu por esse tema, porque contribui ainda mais para a divulgação científica da nanotecnologia e faz com que os estudantes que estão lá no ensino médio, porque você submete a redação a partir do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, e pode submeter também com um fundamental, ali como a gente chama, é um certo protagonismo, você concorre à parte, os estudantes do ensino fundamental. Mas voltando para cá, eu fiquei muito feliz porque o estudante, quando escolhe, eu quero submeter uma redação para a Olimpíada, mas o que é nanotecnologia? O que é nanociência? E foi aí que a cartilha teve um impacto, teve uma contribuição muito grande, tanto do Ensinando ir nas escolas e fazer com que isso dá uma explicada, dá uma palestra
para situar os estudantes sobre o que é nanotecnologia e depois eles escreverem, quanto para aqueles vários estudantes que leram a cartilha e dali tiraram inspiração para fazer a redação. Para quem ainda não sabe, o Enem o Enem vem desde 2015 abordando uma questão relacionada à nanotecnologia na prova. Veja, não precisa saber nanotecnologia para responder a questão. O enunciado, a questão toda é construída em cima de um tema, de uma aplicação, de algum tipo de nanomaterial. Mas ao criar as perguntas e as alternativas, é com base em conceitos do ensino médio. Então, nós temos aí, desde 2015, estamos extremamente felizes pelo fato do INEP reconhecer que esse é um tema importante e que ele, ao ser abordado na prova do Enem, faz com que os estudantes, após a prova, vão atrás e tentem saber um pouco mais sobre o que se referia àquela questão, quando apareceu o nanotubo, quando apareceu o grafeno, quando apareceu nanopartículas magnéticas, enfim. E no ano passado, 2 questões apareceram também novamente no Enem. Bom, todo mundo deve ter já visto essa frase, né? De que muitas das profissões que existirão a partir de 2030 ainda nem foram criadas. Essas são as transformações que essa interação, cada vez mais, do impacto que as tecnologias têm causado em nossas vidas, e não somente em nossas vidas, quanto também no contexto de empregos, no contexto profissional. Esse foi um relatório encomendado pela Dell, onde eles, então, fizeram essa projeção de que praticamente 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. E por que eu estou falando disso aqui na minha apresentação? Porque todos vocês já devem ter ouvido falar sobre essa sigla, sobre essa palavra. O STEAM é uma integração entre diversas áreas do conhecimento: ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Essa é a nova metodologia. É isso que está sendo aplicado nas escolas atualmente. Um conhecimento integrado, um conhecimento interdisciplinar, para fazer com que os estudantes utilizem várias áreas do conhecimento a fim de chegar numa resolução de um problema, ou desenvolver um protótipo, ou de pensar em uma solução, seja a nível ambiental, seja em algum tema que estava ali associado para ele. Bom, por isso que falar de nanotecnologia na educação, da inserção desse tema na educação, é falar de nanotecnologia para todos. Isso porque nós precisamos cada vez mais desenvolver ações educacionais de divulgação e também de ensino da nanotecnologia em todos os níveis. Se nós queremos que a nanotecnologia no Brasil se desenvolva de maneira substancial, se desenvolva com informação, com conscientização, nós precisamos inserir esse tema nas escolas, porque os estudantes serão os polinizadores desse conteúdo, desse conhecimento, levando informação para dentro de casa, levando informação para a sociedade. É dessa forma que eu penso, é isso que eu acredito. Se você quer desenvolver bem uma área, comece inserindo ela na educação, se possível for. Bom, a respeito disso, então, aquilo que eu havia falado, que eu havia citado para vocês no início, de por que esse propor e desenvolver uma metodologia de ensino mexe tanto comigo, me traz tanta motivação. É porque se você for buscar alguns modelos, alguns exemplos da inserção da nanociência na educação básica e olhar lá para fora, você vai ter contato com a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia nos Estados Unidos e diversos programas europeus que já trabalham com a inserção desse tema na educação básica. Esse é um dos pontos principais. Quando a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia foi criada no ano 2000 e passou a ser um programa federal a partir de 2003, desde o início eles criaram a vertente educacional. Isso demonstra o quão importante, ao longo desses 17 anos, isso se tornou para os museus, para os centros de pesquisa, para as escolas em diversos estados americanos. Lá, eles ensinam cada adaptado a cada série, mas eles ensinam nanociência, eles interagem esse tema com os estudantes já a partir dos 12 anos de idade. As universidades trazem os professores e dão cursos, as universidades abrem as portas e fazem visitação, diversos programas em museus, existe uma rede de museus americanos que trabalham esse tema, obviamente são temas itinerantes, mas esses museus existem,
Então, lá os estudantes vão com os pais nos finais de semana e eles aprendem, ficam conhecendo um pouquinho mais sobre nanociência e nanotecnologia. Assim também os diversos programas europeus que fazem esses tipos de intervenções nas escolas na União Europeia. Então, a gente fica aqui olhando para esses modelos, olhando para essas referências e pensa, por que não no Brasil? Por que a gente não faz a mesma coisa no Brasil? E foi exatamente isso que mexeu comigo. E após o meu doutorado na área de nanotecnologia, eu terminei meu doutorado em 2014 com um tema na área de nanotecnologia do petróleo, um projeto com a Petrobras, super bacana. Tivemos o desenvolvimento de nanopartículas magnéticas para recuperação. E depois de 2014, comecei a fazer muitas das palestras nas escolas. E foi onde eu fui acreditando que poderia se instalar no Brasil uma metodologia, uma iniciativa que leve a nanociência para as escolas. E foi assim que surgiu o projeto Ensinando. Foi quando lá em 2017 eu fui na cara e na coragem dar uma aula de nanotecnologia toda semana para alunos do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, hoje eu olho para trás e vejo que esse desafio valeu super a pena. Afinal de contas, eu não apresento os meus conteúdos exclusivamente numa sala de aula dentro de uma escola. Atualmente, eu compartilho e divido o meu conteúdo com você que está aí do outro lado, interessado em aprender um pouco mais. Muito bem. Obviamente que hoje, atualmente, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, mas eu quero resgatar esse documento normativo do Ministério da Educação, que foi o documento As Orientações Curriculares para o Ensino Médio na área de Ciências da Natureza. E se você for lá na página 56 desse documento, está escrito assim, entre aspas, ali embaixo. Temas relevantes e atuais merecem atenção, como a nanotecnologia, além de outros de forte relação com os aspectos sociais. É a única citação da palavra nanotecnologia em um documento que ficou como sendo norma ao longo de décadas. Bom, agora com a Base Nacional Comum Curricular, nós esperamos, e já está previsto isso, a inserção de temas contemporâneos na educação básica. Então, esse é um pouquinho do nosso alento. A Base Nacional Comum Curricular orienta o currículo das escolas e isso faz com que agora, no tal novo ensino médio, além da gente ter um aumento da carga horária, nós vamos ter 40% dessas matérias sendo flexíveis. O que isso quer dizer? Que o estudante vai escolher um itinerário, ele vai escolher uma área por qual ele se identifica mais e 40% vai se concentrar dentro dessa área. Então, muitas disciplinas eletivas vão surgir, muitos conteúdos adaptados para novos temas serem inseridos nas escolas vão fazer parte agora, vão ser necessários, e por isso que ter começado lá atrás, quando os colégios particulares, mais uma vez, por isso que eu cito isso, quando os colégios particulares lá atrás abriram essas disciplinas eletivas, eles já estavam se preparando para esse novo ensino médio que já vem sendo anunciado há muitos anos. E agora, o desafio está justamente agora a gente fazer a inserção disso na educação pública. Por isso que esse projeto do CNPq, a gente vai trazer professores de escolas públicas, capacitá-los e acompanhá-los quando eles forem fazer uma intervenção de nanotecnologia nas escolas. Uma ideia de polinizar e de fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de estudantes. Bom, não é o objetivo da palestra falar sobre nanotecnologia, porque o nosso tempo não permite isso, mas eu quero destacar aqui para vocês a ideia de que quando a gente dá um curso de nanotecnologia, dá uma disciplina eletiva de nanotecnologia, a gente começa lá do ponto principal das noções de matemática, falando sobre escala, discutindo sobre os aspectos do tamanho das estruturas, fazendo correlação do quão maior do quão menor também. Então, nós trabalhamos e inserimos nisso. E aqui eu quero só abrir um parênteses, já que nós estamos no meio de uma pandemia, né? É muito comum citar como exemplo que o vírus da gripe está dentro da nanoescala, né? E atualmente falando tanto de coronavírus, eu não sei se todos sabem, mas existem vários tipos de vírus e muitos desses vírus estão dentro da nanoescala. Você tem desde o vírus Ebola, que é um vírus gigantesco, ele tem quase que 970 nanômetros de comprimento, chegando a 80 nanômetros de espessura. O vírus da varíola, está aqui o vírus do HIV, o vírus da SARS, né? Nós temos agora SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Ele tem mais ou menos aí 120 nanômetros.
o influenza vírus, 100 nanômetros, e os vírus menorzinhos, que são os vírus de hepatite A e hepatite B, chegando ali entre 40 e 30 nanômetros. Nas nossas disciplinas, a gente faz agora, principalmente nesse ano de 2020, com essa questão da pandemia, a gente fez uma reflexão muito grande sobre quais são as características e estruturas desses vírus, e a questão de por que ele é chamado de coronavírus, o que significam ter essas proteínas, esses spikes na superfície do vírus, que é a porta de entrada, né, onde eles utilizam como chave, e a célula é a fechadura, e aí a célula põe o vírus para dentro, é aí que começa a ficar ruim a situação. Então, a gente fala um pouquinho disso. Mas, além de introduzir os conceitos de matemática, os estudantes são apresentados as novas propriedades que surgem nos nanomateriais, como o caso aqui das nanopartículas de ouro, nanopartículas de prata. Eu levo esses materiais para as escolas. A gente apresenta os efeitos nanonatureza, aqueles clássicos exemplos do efeito lótus, da asa da borboleta, nós temos a lagartixa, nós temos a pele do tubarão, nós temos o camaleão, nós discutimos detalhadamente cada um desses efeitos nanonatureza. E apresentamos para os estudantes os principais tipos de nanomateriais e nanopartículas. Aqui eu selecionei esses. A gente fala de nanotubo, grafeno, fulereno, nanopartículas de ouro, nanopartículas de prata, as nanocápsulas que transportam medicamentos, as nanopartículas magnéticas, a condição superestável de um ferrofluido, então a gente fala disso, e a gente dá todo o cenário de aplicação da nanotecnologia, passando pela área da eletrônica, passando pelas aplicações no setor hospitalar, diagnóstico e tratamento de câncer. Esse daqui é um experimento super bacana que eu faço com os estudantes. Essa embalagem da direita é uma embalagem com nanopartículas de prata, e aqui na esquerda você tem uma embalagem de plástico comum. Então, essa é uma patente do meu amigo Sérgio Toma, lá do Instituto de Química da USP, e ele criou, então, um plástico com nanopartículas de prata. E aí eu pego um pedaço desse plástico, a gente embala a maçã no primeiro dia de aula e vai acompanhando isso semanalmente. É incrível, porque esse daí é o resultado de 60 dias. Como que a maçã se preserva numa embalagem com tecnologia. E aí a gente não precisa nem citar de que forma as embalagens inteligentes contribuem diretamente para a redução dos conservantes químicos que estão nos alimentos. Hoje em dia, o que nós temos é que os alimentos, praticamente, as embalagens de alimento praticamente não têm tecnologia, é apenas um plástico ali em volta. Se você, no futuro, utilizar as embalagens inteligentes, você vai contribuir diretamente para a qualidade dos alimentos. É disso que a gente está falando, e a gente fala disso muito no nosso curso. Como que as nanopartículas magnéticas localizam o tumor e como que elas matam a célula tumoral, a gente explica isso. A gente cita diversas inovações já disponíveis no mercado, muitas delas, às vezes, inspiradas na natureza. Por que e como que a nanopartícula de prata é tão eficiente para matar bactéria? Temos um experimento super bacana, que depois eu vou até dividir com vocês. A gente simula o desastre ambiental de Mariana e de Brumadinho, então a gente simula ali um resíduo de mineração e utilizamos nanopartículas magnéticas para remover esse resíduo de mineração. São experimentos super bacanas. E a gente também fala aí também na área de nanocosméticos, protetores solares, nanotecnologia na eletrônica, construções inteligentes, embalagens inteligentes. Fazemos as correlações com os desastres ambientais e de que forma a nanotecnologia desenvolve inovações para resolver esses problemas. Então, nós temos hoje um curso que se estende, como eu disse, ao longo de um semestre inteiro, com muito tempo de sala de aula para a gente discutir. Então, a gente vai profundo mesmo, a gente discute com bastante riqueza esses conceitos, correlacionando muito química, física, biologia em nossas disciplinas, e uma pitadinha de matemática e de engenharia, por que não? Bom, as nanopartículas magnéticas para tratamento de câncer foi exatamente uma das questões do Enem, e que eu quero deixar aqui para vocês. No Enem 2016, apareceu exatamente essa questão, ó, dizendo, então, que a magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura utilizando nanopartículas magnéticas. Quando
essas nanopartículas magnéticas são internalizadas pelas células tumorais, você aplica um campo magnético alternado que promove uma agitação. Aí a pergunta era, baseada em física, por que a elevação da temperatura acontece? Porque o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Mais uma vez, o contexto da questão é tudo sobre nanotecnologia. Não tem uma linha ali que não pertence à nanotecnologia, mas quando eles vão fazer a pergunta, eles se baseiam em conceito do ensino médio e, obviamente, que o Enem também trabalha muito a questão da interpretação das questões, trabalha muito esse lado. Então, essa é uma questão que fiquei muito empolgado quando ela apareceu no Enem. A gente também fala aqui no nosso curso, e os estudantes fazem esses experimentos, né, de transporte de medicamento até o órgão doente, a gente explica como isso no futuro seria realizado. Depois, no finalzinho, eu mostro um vídeo para vocês que correlaciona com isso. É um experimento que eu tive a oportunidade de acompanhar, na verdade, uma pesquisa da doutora Maiara, grande amiga minha, e ela mostrou, eu estava ao vivo quando ela mostrou como que as nanopartículas magnéticas podem transportar, podem ser levadas até uma parte específica do ratinho. E, obviamente, o ratinho não morreu e ele estava ali mostrando o fenômeno de indução magnética, de transporte desses medicamentos até o órgão doente. Os nossos alunos que trabalham, que participam do projeto Ensinando, têm um contato com uma patente brasileira, que é o carvão magnético, é um carvão ativado com nanopartículas magnéticas, e esse material os estudantes utilizam em laboratório para remover corante da água, mostrando uma aplicação na indústria têxtil, mostrando uma tecnologia verde sustentável, aplicando um nanocompósito em um processo de remediação ambiental. É muito rico esses experimentos. Quando a gente tem a oportunidade, os estudantes ficam muito, muito animados ao verem esses tipos de testes, esses tipos de experimentos ao vivo, principalmente manipulando esses materiais. Depois eu vou mostrar o vídeo que tem essa questão do desastre de Mariana para vocês. A gente aborda muito isso, né? Não que a nanotecnologia tenha hoje uma inovação que você vai lá e vai despoluir o Rio Doce lá em Mariana, por exemplo, em Minas Gerais. Não é isso. Mas a gente utiliza dessa contextualização para enriquecer o aprendizado do estudante. Observe, se eu tivesse um rejeito de mineração, como que a nanopartícula gruda no rejeito magnética, gruda no rejeito de mineração, permitindo que ele seja arrastado? A gente dá uma ideia. A gente não diz que isso é uma tecnologia. Afinal de contas, o problema desse desastre é que o rejeito de mineração não está somente na superfície, muito pelo contrário, ele se depositou no leito do rio e é isso que torna ainda mais grave a contaminação. A gente leva para os estudantes as células solares à base de nanopartículas de dióxido de titânio, faz uma comparação super bacana dessas células solares, da eficiência dela comparado com a eficiência dos painéis de silício, que são maiores, tudo bem, mas os impactos ambientais da exploração do silício e como que essas células fotovoltaicas podem ser decorativas, podem ser utilizadas em construções inteligentes. Então, nosso curso, vocês podem perceber que ele é bem completo e aí vai aqui uma novidade. A gente vai lançar uma série de videoaulas baseados nesses cursos nas escolas e esses conteúdos vão ser disponibilizados a partir do segundo semestre, a partir do mês de julho. Então, vocês vão poder acompanhar. Essa é uma novidade que eu queria anunciar aqui, depois eu reforço ela no final. Nós vamos criar esses conteúdos baseados nessas aulas que eu dou nas escolas, para que todo mundo tenha acesso a essas videoaulas e possam aprender um pouquinho mais com a forma que nós ensinamos. Está aqui uma imagem da galera botando a mão na massa, né? Muitos experimentos, atividades hands-on learning, então aprendendo, botando a mão na massa mesmo, as nanopartículas de ouro aqui com os estudantes. Então, a gente tem essa oportunidade de deixar eles entrarem em contato com as nanopartículas de ouro, fazer experimentos com ferro fluido, nanopartículas magnéticas e muitos outros experimentos, além desses, estão aqui. E o que a gente também agora tem, já está, algumas empresas que já estão nos cedendo algumas informações, nós vamos criar também alguns conteúdos onde a gente pega os produtos brasileiros já desenvolvidos com base na nanotecnologia. Nós vamos fazer uma transposição didática para criar um conteúdo propriamente escolar para mostrar, ó, vocês estão vendo aqui esses produtos,
eles já são produtos com nanotecnologia desenvolvidos por empresas brasileiras. Tem um caso agora, né, no meio dessa pandemia, a Nanox, os meus amigos lá, o Gustavo, todos eles desenvolveram uma máscara com o seu compósito de prata. Então, eles têm uma patente, eles têm uma tecnologia de utilizar ali um material à base de prata, eles incorporaram isso na máscara e fizeram uma máscara extremamente eficiente para a proteção das pessoas que trabalham em hospitais, tão eficiente tanto quanto a N95, que é o equipamento de proteção individual recomendado para lidar com o coronavírus. Então, a gente está preparando esses conteúdos e vai ter muita coisa bacana sendo mostrada para vocês. Bom, então aqui na minha reta final, eu queria, já encerrando aqui a nossa palestra, a nossa apresentação, queria dizer um pouquinho que o Ensinando tem como missão, que eu carrego como missão, primeiro, contribuir para a melhoria da educação no Brasil. Sem dúvida. Se você trabalha pensando que você está transformando a vida dos estudantes e que você está contribuindo para a melhoria da educação do Brasil, tenho certeza que você faz isso com grande satisfação, com muita força de vontade. Fica aqui a dica para quem for entrar nessa área que envolva tecnologia. Se você puder ter um pezinho na educação, contribua. Faça a sua parte, divulgue, trabalhe para que as pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade. É isso que se propõe o projeto Ensinando. Bom, oferecer novos caminhos para o ensino, a gente oferecer novos temas, a gente contribuir para o enriquecimento, promover o conhecimento científico no Brasil. Se a gente quer falar de futuro das pesquisas de desenvolvimento, você tem que inserir e mostrar lá na educação básica o quão é importante a ciência, o quão é importante a pesquisa científica. Nesse tempo de pandemia, com um monte de gente aí, com os negacionistas, com um monte de gente cheio de achismo por aí, nós estamos percebendo o valor da ciência nesse momento. Não há discussão. Tenho certeza que todos que estão aí do outro lado respeitam e valorizam a ciência, a pesquisa científica. E essa pandemia está mostrando o quão isso é importante. Esperamos que os governantes no Brasil também se atentem para isso, né? Bom, motivação, criar materiais e conteúdos didáticos para o ensino da nanociência. Fiquem atentos, acompanhem o projeto Ensinando, vai ter muita coisa bacana que já está produzido e que a gente vai lançar no time certo para vocês aí. O curso de capacitação de professores, palestras e divulgação, a gente também, as palestras e divulgação científica a gente já vem fazendo, e os cursos de capacitação nesse projeto do CNPq que a gente vai fazer com os professores de escola pública, vai ser algo muito bacana e que a gente vai compartilhar os resultados aqui também. Bom, falou de 2017 para cá, ensinando nanociência semanalmente, com aulas ali de contato direto com os estudantes. O projeto Ensinando desenvolveu um currículo testado e validado para ensinar nanotecnologia na educação básica. Essa é a proposta, esses serão os nossos conteúdos, é dessa forma que a gente vai compartilhar com vocês as nossas experiências e levar esse conhecimento para vocês. Então, a gente vai ter uma série de coisas bacanas que vão vir aí e acredito que vocês vão gostar demais. É o momento agora da gente replicar, porque, veja, seria muito incoerente de minha parte eu dizer em 2020 que eu tenho um currículo testado porque em 2019 eu ensinei nanotecnologia. Não. Eu fiz questão, como bom cientista, como um pesquisador, como um educador, como um professor responsável pela ação e pela sua função, de dizer que eu não precisava ficar um ano dentro de uma escola. Eu precisava ficar 3 anos dentro da escola. O primeiro ano, o segundo ano evoluímos, corrigimos, no terceiro ano a gente já estava lá em cima, com muita coisa a melhorar, com muita coisa para evoluir, sem dúvida. Mas nesse ano de 2020, a gente está pronto, está tudo fomentado. Metade do curso já é experimental, muitas atividades teóricas integrando conhecimento, química, física, biologia. Então, hoje, em 2020, era o ano realmente escolhido para que nós pudéssemos compartilhar esse conteúdo. Então, com muita experiência, mas com muita humildade também, a gente diz que nós temos um conteúdo pronto para mostrar como ensinar nanotecnologia. Não estou discutindo que a gente está ensinando para formar nanotecnologia. Nós estamos introduzindo esse tema na educação, de maneira muito respeitosa, obedecendo ali o nível dos estudantes, a capacidade, as dificuldades, se nós estamos numa escola pública, se nós estamos numa escola privada, se nós estamos numa escola, num curso técnico, não importa. A gente tem para cada um desses sistemas
um modelo específico do que deve ser abordado. E, obviamente, fomentar uma nova geração de cientistas que sejam multidisciplinar na forma de pensar. Esse é um pouquinho do que a gente carrega como motivação. Aqui o meu eterno e sempre agradecimento ao professor Thomas. A gente fez agora uma série de 3 vídeos de como produzir máscaras e como testar a eficiência das máscaras caseiras. Esses vídeos bombaram, estão repercutindo muito positivamente no YouTube. Dá uma acessada lá no canal do Ensinando. Então, eu, professor Thomas, a gente tem feito estamos preparando novos conteúdos de nanotecnologia versus coronavírus, de que maneira a nanotecnologia está desenvolvendo inovações. Esses vídeos vão ser lançados já já. A gente já fez a filmagem de um, está fazendo a edição, tudo bonitinho. Quero aqui agradecer ao Mackenzie, a minha casa. Estou lá desde 2019, sou muito feliz. Uma instituição porque eu tenho um grande respeito, grande carinho e vamos fazer grandes coisas lá dentro ainda. Eu estou muito motivado com esse projeto do CNPq que a gente começou em janeiro desse ano. Obviamente, a pandemia nos fez dar um pause nessa história toda. Tenho muito a agradecer também ao Instituto de Química da USP. Quando eu saí de Minas, vim para São Paulo em 2010 para fazer o doutorado e pude aprender muito no Instituto de Química. Depois do doutorado, eu fiz meu pós-doutorado num projeto com a Petrobras. Na verdade, um pós-doutorado que era a continuação dos estudos, mas eu, na verdade, estava como pesquisador da Petrobras num projeto na área de petróleo muito bacana, que ficou de 2014 até 2016. E aí, em 2017, eu prestei o concurso e entrei como professor contratado somente para dar aula, por isso que eu trabalho em 2 instituições de ensino. Eu somente sou um professor contratado exclusivamente para dar aula e são já 2 concursos aprovados na USP, que me permite estar desde 2017 como docente lá, nesse contrato temporário. Fico muito feliz. Agradeço também a editora Edgar Bluch, porque nos confia e tem aí todas as intenções, os novos livros, os livros que nós já publicamos, os novos que serão lançados, enfim. A gente não chega aqui sem reconhecer as pessoas que nos ajudaram, que confiaram, que acreditaram no nosso trabalho. Sempre, humildade sempre, para a gente reconhecer as pessoas que nos ajudaram a crescer na vida, pessoalmente e profissionalmente. Bom, beleza, deixa eu só compartilhar aqui que eu quero me despedir daqui, de frente a frente com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria mais uma vez de convidar a todos vocês para seguir o projeto Ensinando nas redes sociais, para que vocês possam acompanhar os conteúdos novos que estão sendo preparados e que serão lançados. Quero também dizer que o site do Ensinando está lá disponível para você baixar a cartilha, para você baixar a versão digital. Então, por favor, quem tiver interesse de ter acesso a um material super didático, muito ilustrado, super bacana, vale a pena, baixa a cartilha lá. E no site lá do Ensinando tem a área de contato, tem a área de para você falar conosco. Na verdade, você está falando diretamente comigo, sou eu que estou por detrás das mídias sociais, sou eu que estou por detrás do site, eu tenho essa relação direta, os meus alunos sabem disso, meus alunos do Mackenzie, meus alunos na USP sabem disso, meus alunos das eletivas de nanotecnologia também sabem, que eles têm contato direto comigo, isso tudo para contribuir, para fazer de alguma forma com que vocês tenham essa oportunidade de explorar um pouco do conhecimento que eu tenho e a felicidade de compartilhar um pouco do que eu sei ou o que eu sei com vocês. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado a toda a comissão organizadora do Congresso Digital. Eu fico muito feliz de poder dar essa palestra, de poder estar aqui com vocês. E essa iniciativa, no meio de uma pandemia, de reunir milhares de pessoas, né? Até a última atualização já tinham mais de 4.000 inscritos, e muitas pessoas vão poder assistir esses conteúdos depois aqui no canal do Congresso. Então, mais uma vez, muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa passagem saudável durante essa pandemia, que todos vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam todos bem. E se quiser saber um pouquinho mais sobre nanotecnologia de uma forma educacional e conhecer o projeto Ensinando, bora lá, vem conosco nas redes sociais, fale comigo, e a gente vai ter muita coisa bacana para trocar. Um bom congresso a todos vocês, uma boa semana, tudo de bom, um grande abraço, até mais, pessoal!
Esse é um dos experimentos que os estudantes também fazem nas nossas aulas experimentais. Vocês estão vendo aí a manipulação da nanopartícula magnética. Eles trabalham com a nanopartícula magnética em 3 condições diferentes. Primeiro, essa condição sólida, também na condição de ferrofluido, e também a gente trabalha muito a questão da dispersabilidade. Como que uma nanopartícula se dispersa de maneira homogênea e estável em um meio. Então, os estudantes ficam encantados com esse tipo de material. Agora, também a gente vê um momento em que eles trabalham um experimento de remoção de contaminante ou um experimento onde eles também estudam um pouco sobre a estabilidade desse material em meio aquoso. Então, a gente trabalha muito isso para os estudantes, eles têm essa oportunidade de fazer isso. É super bacana, eles gostam demais quando a gente passa essa parte para eles, quando eles estão diante desse magnetismo dessas nanopartículas, e eles ficam encantados realmente, e quem não ficaria, né? Outro experimento também que a gente explora bastante é o efeito Tyndall, né? Um fenômeno de espalhamento de luz. Os estudantes a gente faz um experimento bem completo, envolvendo os diferentes sistemas, e aqui é apenas um experimento, uma filmagem, que vai estar nos novos conteúdos que a gente vai compartilhar com vocês, mas olha só que incrível essa filmagem, essa observação do efeito Tyndall, né? Ali, à esquerda, nanopartículas de prata, agora à direita, nanopartículas de ouro, e depois um sistema, né, puro, um sistema com água, e depois um sistema heterogêneo. A gente vê aí o fenômeno do efeito Tyndall acontecendo. Legal. Esse é outro experimento que os estudantes também têm a oportunidade de ver na prática, né, o funcionamento de uma célula solar à base de titânio. Então, acende a lâmpada, que é onde vai ser gerados fótons de luz, e esses fótons de luz são ativados na célula solar e convertidos em corrente elétrica. Então, super bacana, os estudantes gostam bastante, a gente tem essa célula solar, leva para o laboratório, a gente faz com eles, e é muito legal, porque a gente dá uma ideia de energia, a gente discute muito o tema da energia limpa, de energia renovável, por que essa célula solar, apesar dela ser menos eficiente que a de silício, mas por que ela é muito mais vantajosa e como que ela vai aparecer no futuro? Muito bacana também, os estudantes gostam também. E agora eu vou mostrar para vocês o experimento com o carvão magnético, um experimento que a gente faz com a patente, os estudantes são apresentados a uma patente na área de nanotecnologia e aplicam isso. Aqui na esquerda vocês estão vendo uma água contaminada com corante, que é um grave problema da indústria têxtil, e ali o carvão magnético, é um carvão ativado com nanopartículas magnéticas. Então, colocando ali um pouquinho desse carvão dentro do frasco, os estudantes agitam um tempo, agitam por 1 minuto ali, e depois, então, eles veem a mágica acontecer. Obviamente que a gente explica tudinho, mas o que a gente mostra para os estudantes é que o carvão tem o seu poder de adsorção, como tem dentro de casa no filtro de água normal, e aqui, nesse caso, a gente tem um magnetismo que as nanopartículas magnéticas inserem nesse sistema. Por isso, a ideia de um nanocompósito. Eu tenho uma sinergia de propriedades muito interessantes, e veja, eu removi o corante, porque ele ficou absorvido na estrutura do carvão, e com o campo magnético agora, eu facilito isso. É só deixar aí um bom tempo, que essa água fica completamente limpa, e a gente pode reutilizar esse carvão várias outras vezes. É muito bacana esse experimento, os estudantes gostam muito, e aí para mostrar um pouquinho para vocês como que a gente tem experimentos muito atrativos para mostrar, e os estudantes ficam admirados, ficam em êxtase quando a gente vai para o laboratório e eles são confrontados com esses materiais super interessantes e novos, completamente fora da realidade deles. E agora, aquela citação que eu fiz na minha apresentação, só para a gente encerrar, falando de como a gente faz o experimento simulando o desastre ambiental de Mariana. Ali na esquerda, a gente tem a gente pegou um rejeito de mineração, né? Simulamos um rejeito de mineração, nós temos uma forma de fazer isso de maneira muito bacana, que fica muito próximo do real, e a gente tem ali as nanopartículas magnéticas. Então, a gente mostra para os estudantes que essa é uma ideia, não uma tecnologia que resolveria o problema lá do desastre ambiental de Mariana e de Brumadinho. Mas existe uma atração, né,
eletrostática, existe uma interação entre a nanopartícula magnética, que foi preparada de modo especial para isso, e o rejeito de mineração. Então, se agitando bem esse sistema, deixando eles interagir mais ou menos aí por uns 2 minutos, e depois, quando você coloca o ímã, você vai ver que as nanopartículas, o rejeito de mineração se aderiram à superfície da nanopartícula magnética e agora eu consigo arrastar todo o rejeito de mineração, despoluindo a água, que é a proposta do nosso experimento, mais uma vez, didático. Esse experimento eu desenvolvi para que nós pudéssemos correlacionar com o desastre ambiental de Mariana, que lá, quando aconteceu, né, nós já tínhamos começado a eletiva, e depois, para nossa infelicidade, também aconteceu o de Brumadinho, né? Então, vocês estão vendo aí o resultado final disso. Super bacana. E, enfim, queria só pontuar para vocês de que a nossa metodologia, a forma como eu trabalho com os estudantes, vai muito além de ficar ali na frente do quadro pincelando o conceito, falando disso, falando daquilo. Não, a gente tem toda uma construção. A gente tem uma série de 7 módulos que os estudantes passam por todos os módulos, com muito exercício, os estudantes fazem prova, os estudantes fazem trabalho, fazem simulados, a gente tem simulados online, a gente tem simulados com questões dissertativas, tudo isso, uma série de jogos interativos, Kahoot, caça-palavra, palavras cruzadas, enfim, muitas coisas legais. E agora a gente vai compartilhar boa parte desse conteúdo virtualmente, levando isso para o maior número de pessoas. Afinal de contas, nós estamos entrando aí no 4º ano e por isso agora nós temos, com muita gratidão, com muita felicidade em dizer isso, uma metodologia testada, aplicada no 9º ano do fundamental, como nós fizemos no Colégio Beit Yaakov, 1º e 2º ano de ensino médio, como nós fizemos no Colégio Dante Alighieri, e no 3º ano do ensino médio, quando nós fizemos isso, como estamos fazendo no Colégio Santa Cruz. Então, para mim, uma satisfação muito grande, e o projeto Ensinando Agora entra, e já estava programado nesse ano de 2020, após de testar esse currículo, de testar essa metodologia, ampliar, subir isso daí e compartilhar para o maior número de pessoas um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desses experimentos. Tem muito mais, mas a gente vai trazer isso junto com os vídeos que a gente está fazendo, que a gente vai lançar lá no canal. Beleza, pessoal?